Professor, muito legal essas suas explicações, porque assim, eu estou vendo a gente conseguindo trazer aqui para quem está nos assistindo um âmbito de aplicação mais prática para quem ainda não conhecia o contexto relacionado a essa atuação no contencioso administrativo. Então, pessoal, de maneira muito prática, nós deixamos claro para vocês que o procedimento administrativo ele começa lá no início da fiscalização, e aí nós temos um momento que é da lavratura do auto de infração, onde é feito o lançamento de ofício. E aí o contribuinte vai inaugurar a fase litigiosa com a sua impugnação, com a defesa administrativa. Nós falamos aqui sobre os benefícios de você optar por esse caminho, né? Que, como o professor citou, é mais barato, tende a ser mais rápido. Nós vamos ter um julgamento feito por profissionais que, em tese, têm mais experiência prática a respeito daquela matéria, não são generalistas, são os profissionais mais especializados, além de que nós temos a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que é talvez uma das principais, né, vantagens para proteger o contribuinte. Né? Só que é muito interessante isso, pessoal, porque nós estamos mencionando para vocês um contexto que é aplicável a todos os negócios. Se você atende uma empresa de qualquer porte que seja, de qualquer que seja o ramo de atividade, ela está sujeita à fiscalização tributária, ela está sujeita a essa sanha arrecadatória do fisco, de muitas vezes, de forma arbitrária, cobrar e exigir tributos. Eu tive um caso aqui, professor, só para exemplificar, de um cliente nosso, que fiscal da prefeitura autuou a empresa porque os ingressos de recurso no banco não batiam com os documentos fiscais eletrônicos emitidos. E aí, quando ele fez esse apontamento, eu fui lá, né, na reunião com ele, e nós levamos livro razão da contabilidade, levamos o balanço, levamos as notas emitidas, para explicar para ele o seguinte: olha, essa empresa, ela é regime de competência. Se ela é regime de competência, os ingressos de recurso no caixa, no banco, não vão ser iguais aos documentos fiscais eletrônicos emitidos. E essas diferenças, elas são registradas contabilmente, enfim, nós temos toda uma explicação técnica fundamentada, a coisa mais linda do mundo, professor. Ele olhou e disse assim, ó, beleza, compreendi, mas vou lavrar o auto de infração ainda assim. Então, vejam que todo e qualquer contribuinte, independente do seu ramo de atividade, independente do seu posto, está sujeito a ter um auto de infração e se deparar com essa situação no seu cotidiano. Compete agora ao profissional que o assessora propor as soluções. E aqui nós temos essa atuação dual, né, de contadores e advogados, porque muitas vezes o advogado conhece bastante do processo administrativo, esse rito, ele é muito jurídico ainda, por mais que não necessariamente precise ser o advogado, acaba sendo um rito jurídico, então favorece a presença do advogado nesse momento, e o contador conhece da operação do contribuinte, sabe exatamente o que aconteceu, pode fornecer provas para ajudar a solucionar aquela questão. Até nós conversamos, né, professor, recentemente, sobre aquele artigo que eu achei sensacional. Felipe, você acredita que eu estava pensando nisso agora? Eu ia dizer, rapaz, é uma conversa de bastidor agora que a gente pode soltar e aí você levantou a bola, pode ir. Exatamente. O quanto no contencioso administrativo, cada vez mais, a prova é o grande cerne da questão, né? Menos tese, mais prova. Eu queria que você comentasse um pouco disso, até. Sei que você não pode comentar muito, professor, enquanto conselheiro, mas pela sua vivência, o quanto você, na prática profissional, quanto você tem visto isso se materializando na prática. É interessante, né? Essa questão, professor Felipe, assim, em todas as esferas. Em novembro, geralmente tem um congresso bem específico lá na Comissão de Direito Tributário do Rio de Janeiro, que ele reúne todos os julgadores do CAF, né, na esfera federal. Vou pegar para lá para ficar mais confortável de eu falar. E em muitos casos, meus amigos e minhas amigas que estão acompanhando, por isso que é importante. Se você não tem experiência ainda na esfera administrativa, vá assistir, as audiências são públicas, você pode sentar lá, tem um espaçozinho, não é muito grande, mas no CAF você pode, no contencioso dos municípios são abertos, enfim, você pode assistir, colocar lá seu nome, inclusive, na ata, para perceber como são as nuances, porque às vezes esse mundo digital deixou a gente distante. Eu sou favorável, embora não veja impedimento nenhum a, por exemplo, sessões híbridas, mas eu sou muito favorável do julgamento presencial.
professor Felipe, porque ali você está olhando no olho, você está usando o teu poder de argumentação. E aí eu volto para o que o professor Felipe falou. O teu poder de argumentação está muito ligado com o fato. Pessoal, quando a gente volta para a teoria do direito tributário, ele é há doutrinadores que falam a teoria do fato gerador. Aconteceu o fato gerador, a incidência tributária. Então, tanto é que a obrigação tributária nasce como fato gerador. É isso que a gente vê no CTN, ali pelo artigo 113, alguma coisa assim. Então, não há nada mais importante do que entender a operação. E quem entende muito bem a operação, às vezes, do cliente, é o contador que está lá, que vê nascer, ele sabe como é que a coisa está acontecendo. Então, fato. E o que é que se quer provar? Em qualquer direito, em qualquer esfera. Imagina que a gente estivesse aqui numa conversa de direito penal. O que é que se quer provar? Quer provar fatos. Porque o direito está lá posto. Então, essa parte da prova, em qualquer esfera, é de suma importância. Há artigos e artigos. A gente estava conversando, era isso que eu ia dizer, num determinado momento, eu e o professor Felipe, falando sobre isso. Rapaz, você vem com teoria jurídica disso, daquilo. Claro, em alguns momentos ela vai ser enfrentada. Porque, por exemplo, em alguns momentos de substituição tributária, você precisa explicar o que é substituição tributária, precisa explicar o que é a competência, responsável tributário, enfim, alguns conceitos próprios, né? Até porque alguns conceitos mudam, né? Substituição tributária para ICMS é diferente de PIS e COFINS, não cumulatividade de ICMS é diferente de PIS e COFINS. É como se cadeira aqui no escritório fosse um conceito e cadeira lá no meio da rua fosse outra. É estranho isso no direito, né? Eles mudam conceitos, o que não deveria existir. Mas a prova não, a prova serve para demonstrar fato, e o fato é exatamente se aquilo é fato gerador tributário ou não, inclusive de obrigações acessórias. Se bobear, professor Felipe, a maioria das autuações, isso aí no Brasil todo, você vai ver aquela multazinha, né, de descumprimento de obrigação acessória. E aí eu já pego uma deixa tá, para fazer a minha crítica aqui à reforma tributária. Ela não trata nada sobre a obrigação tributária, nada. Saiu uma lei há pouco, né, aí falando sobre tentar simplificar a arrecadação. Você tirando 8 tributos, concentrando em um só, não significa que haverá uma simplificação tributária, muito menos uma redução da carga tributária. Agora, tá aí, os contadores sabem muito bem, bem mais do que os advogados, que a obrigação tributária gera um custo para a empresa, para o seu cliente, absurda, e que muitas vezes são informações duplicadas, que você pode ter numa determinada informação, você precisa ter 3 ou 4 para nada. Isso gera atuação. E essa atuação pode ser resolvida em prova, né, professor? Essa prova é muito importante. Perfeito, perfeito. Só um adendo que eu lembrei agora. Pode ficar à vontade. Às vezes a gente vê situação, professor Felipe, onde um argumento jurídico é muito bacana, mas não tem prova. Esse país aqui é perfeito se for desse jeito aqui, mas eu não sei se é desse jeito. Não me trouxeram nada, né? Então, só para a gente contextualizar aí. Né? E aí, gostou desse vídeo? Então vou fazer o pedido de sempre, você já sabe. Clique em curtir, se inscreve no canal, ativa as notificações. Nós estamos com uma meta de agora atingirmos a marca de 70 mil inscritos. Então participe, eu conto com a sua ajuda. Vai lá, se inscreve e eu te vejo no nosso próximo vídeo.